A torcida do Palmeiras está animada com a chance de receber mais um reforço. Silvestre, qual é o jogador que está a caminho do Palmeiras? Negociações em andamento, o Palmeiras está próximo de acertar com José Manuel Lopes. É um centroavante alto, canhoto, joga no Lanús da Argentina, fez em 45 jogos 23 gols na equipe argentina, no Lanús, jogador jovem que poderia chegar para acertar com o Palmeiras por 4 temporadas. Não é o 9 dos sonhos de parte da torcida, né? Mas a filosofia do Palmeiras é contratar jogador que possa render frutos não só técnicos para o momento, para o presente, mas também para o futuro. Então, um jogador que tem mercado, que teria mercado, é uma revelação do futebol argentino, está fazendo sucesso na Argentina, é um dos artilheiros do campeonato local e poderia chegar. O próprio jogador já confidenciou que o Palmeiras está realmente negociando, ele não se envolve, está aguardando uma definição. O Palmeiras estaria disposto, Flávio, a desembolsar 10 milhões de dólares para obter 80% dos direitos econômicos do garoto, que é um centroavante alto. Esse é 9 mesmo, viu? O cara é 9 de ofício, faz muito gol por cima, faz muito gol com a perna esquerda, se movimenta também bastante se precisar. É o José Manuel Lopes, quem sabe ele pode resolver o problema do centroavante do Verdão, que por enquanto segue com o Rony fazendo as peripécias dele, se matando em campo, marcando o gol, mas não é um 9-9, né, Flávio? Bom, canhoto, um atacante, 19 anos, só que o Palmeiras pagaria, pelos cálculos ali, perto de 50 milhões por 80%. O que vocês acham? É o perfil daquilo que o Palmeiras prometeu e se colocou no mercado. O Palmeiras não vai ficar... Eu acho que é correto, né? O Palmeiras tem essa possibilidade, porque tem um bom elenco, não precisa ficar trazendo mesmo jogadores do Palmeiras, como fez o Corinthians, para de repente acalmar a torcida, não. O Palmeiras tem um bom elenco, vai trazendo jovens promessas, jogadores com 23, aí, jogadores com promessas como 19, 20 anos, e acho que esse é um caminho interessante para o Palmeiras. Acho que está certa a diretoria do Palmeiras. Pensando Salazar. em finanças, está corretíssimo. Assim, você vende promessas, isso, mas você também traz, né? Isso. Você não fica fazendo aquele caminho inverso. O Abel Ferreira bate muito nessa tecla durante as coletivas, né? De que só no Brasil que você vende um garoto e aí quando você vai repor, você repõe com um jogador já de 30 e poucos anos. O Abel tem que entender que não existem vários Palmeiras no futebol brasileiro. O Palmeiras hoje está bem estruturado, bem assentado. Exato. O Palmeiras tem condição para fazer isso. Pode se dar o luxo de fazer isso, né? Agora, a questão, por exemplo, o Corinthians do Andrés em 2020 fez uma série de apostas, o Arauz foi um deles, o Bruno Mendes e tal. Aí ninguém vingou, aí você fica com prejuízo financeiro só, né? Agora, a questão é importante lembrar, se der certo, tanto o Lopes quanto o Merentiel, que já foi contratado, ambos só podem jogar a partir de julho, por causa da janela. Então a gente vai ter um Abel Ferreira no segundo semestre com novas e interessantes opções. No momento que tudo começa a funilar, o Palmeiras vai estar reforçado. Sim, e aí ele pode, né, com essas opções, trabalhar esse Palmeiras com centroavante, sem centroavante, como ele trabalha agora. Colocar na Libertadores, na Copa do Brasil, no Brasileirão, é aquilo. Amigos, estamos de volta com o assunto que mobilizou as redes sociais na manhã dessa quinta-feira. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar como foi a vitória do Brasil no amistoso contra a Coreia do Sul. Mas um detalhe deixou a torcida do Palmeiras muito irritada. A lista dos relacionados para o jogo. Então eu quero saber de você aí do outro lado da telinha. É compreensível o Tite ter deixado o Danilo do Palmeiras fora até do banco da seleção brasileira no jogo de hoje? Sim ou não? Entre no site Gazeta Esportiva e deixe o seu voto. Você também pode usar o nosso QR Code que está aqui embaixo e responder esse questionamento. Boa noite, Osmar Garrafa. O que você pensa a respeito desse tema? Boa noite, Flávio, Salazar. Boa noite, galera acompanhando o Gazeta Esportiva. Para mim, não é compreensível, não. Eu, sinceramente, respeito demais o trabalho do Tite, né? A comissão técnica, o trabalho tem sido bem feito. A gente vai falar daqui a pouquinho do jogo, desse amistoso contra a Coreia, que eu discordo também um pouco da qualidade do adversário, mas especificamente na enquete, o Danilo, um dos melhores jogadores do Palmeiras. O Palmeiras tem uma decisão de campeonato com o Atlético Mineiro domingo, se tratando de campeonato brasileiro, não é? Porque Atlético e Palmeiras brigam diretamente pelo título. Um jogo importante, ele tira a principal peça. O Tite tem praticamente o elenco montado. Esse tipo de jogo é para quê? Para você fazer algum experimento, observar. Se você levou o garoto, você pode até observar no próximo jogo contra o Japão, mas observa o garoto de perto, nem no banco de reservas. Então levou o Danilo para quê?
A torcida do Palmeiras está repleta de razão. Fosse eu, palmeirense, estaria pé da vida com o Tite. Repito, respeito demais o técnico da seleção brasileira, mas para mim foi uma grande pisada de bola. Boa noite, Thiago Salazar, e para você? Boa noite, senhor Flávio, mais uma vez. Eu discordo do Garrafa, eu acho totalmente compreensível, acho até natural o Danilo não ter ido nem para o banco de reservas. Não foi uma questão pessoal com o Danilo, até Gabriel Magalhães, o Martinelli, o Éder Militão também foram cortados do banco de reservas. O Brasil tem mais um amistoso agora com o Japão, como lembrou o Garrafa. Então, aí sim eu acredito que o Danilo vai ser aproveitado. E a gente tem que lembrar o seguinte, nesse jogo hoje contra a Coreia, jogou o Casimiro, saiu o Casimiro e entrou o Fabinho. No lugar do Fred, entrou o Bruno Guimarães. Então, assim, há uma estrutura e há jogadores à frente do Danilo que o Tite está usando, olhando, testando, observando. Nós estamos muito perto da Copa do Mundo. O Danilo é o último a chegar. Em tese, ele é o último da fila. E ele acabou de chegar, primeira convocação. Vai treinar, vai se adaptar, vai entender qual que é o sistema. Pode ser que jogue contra o Japão, então acho completamente natural ele não ter entrado logo no primeiro jogo. Quanto a ele não ser aproveitado contra o Atlético Mineiro, poxa, convocou, não usou e a gente não vai ter o cara assim, não é culpa do Tite, nem da CBF. Não é culpa do, desculpa, sim, não é culpa do Tite, é culpa da CBF e dos dirigentes dos clubes. No bom senso, então, né, assim, Salazar? não tem essa, o Tite não tem que pensar nisso. Só o Brasil joga na data FIFA, só, é o único. O único futebol do mundo que joga na data FIFA é o Brasil. O Tite não tem culpa disso. Não, mas então, tudo assim, bem, não ele não tem que pensar, eu vou desfalcar o Palmeiras. Ele não tem que pensar nisso. O dirigente lá, o presidente do Palmeiras, votou como na CBF? E queriam o Veiga Aceitou também, não queriam? Eu falei aqui, não convoca então, assim, que vai ser mico. Podia não ter o Veiga também, isso. Então, eu também acho. Então, assim, mas isso aí não dá para pôr na conta do Tite. A Copa do Mundo é amanhã, Salazar, é praticamente amanhã. Se você quer, ainda tem alguma possibilidade, você tem que pôr o cara para jogar. Eu acho ao contrário. Se é um início de ciclo, você vai testar os novos nomes. Ele não está nessa fase. Então, ele está na fase de acertar o time. O Danilo é um jogador que vai para compor elenco, talvez ser aproveitado numa necessidade. Então deixa o cara aí. Do Danilo deixa o cara aí. Não tem que deixar, tem que levar. Pergunta pro Danilo. Pra pôr na arquibancada. Pergunta pro Danilo o que ele achou. É claro. Se o Danilo não adorou estar lá, conhecer, se adaptar, treinar. É claro que o Danilo adorou, é a primeira convocação dele. Então pronto. Peraí, mas a torcida do Palmeiras não, ele é patrimônio do Palmeiras e foi um grande prejuízo pro Palmeiras. Não. Queremos saber a sua opinião, que vocês já viram que deu polêmica, tá aí o nosso QR Code, ou então entra no site do Gazeta Esportiva, tá legal? Claro que a Coreia não é favorita ao título, é uma seleção de terceira ou quarta linha, é verdade, mas ganhar de 5, assim, lá na Coreia principalmente, ou fora até da Coreia mesmo, né? Como o Kleber lembrou, ela eliminou a Alemanha. Não é uma coisa que acontece toda hora. Eu não me empolgo muito não com esse jogo aí, com esse tipo de adversário. Com todo o respeito à Coreia, é claro que a seleção brasileira vem fazendo um bom trabalho. Eu esperava que pós-eliminatórias a gente pudesse provar a seleção com um adversário de peso. Um adversário europeu, eu acho que é fundamental para a Copa do Mundo. É fundamental, talvez bem mais próximo da Copa, ali você fazer um jogo treino e tal, você não vai expor a seleção. Mas agora era a hora de um confronto pesado para a gente ver a seleção brasileira como é que vai se comportar. Na América do Sul, o Brasil sobrou. Aí vai jogar contra a Coreia. Aí vem o Kleber, com todo respeito, auxiliar do Tite, falar que se o Brasil não tomasse cuidado, a Coreia ia atropelar. Aí é demais. O verbo que ele usou, complicado, né? Atropelar. Os caras vão atropelar. Aí é demais da conta. Serve para quê, Salazar? Sabe para que serve uma amistoso desse? Serve pro Gabriel Jesus quebrar o jejum de 19 gols. Serve pro Coutinho. Olha o Coutinho, tá recuperado. O Neymar se aproximar do Pelé. Serve para isso. Fora isso, não serve para absolutamente nada. Fosse eu da comissão técnica, fosse o Tite, eu gostaria de um adversário de peso. Essa é uma questão já muito dita por eles várias vezes. O Tite gostaria também de enfrentar um europeu, os jogadores, todo mundo entende isso. É um problema de calendário da CBF. A CBF dizem até que os próprios europeus meio que fogem, dão uma boicotada na seleção brasileira. Eles agora têm outros campeonatos além da Eurocopa, está cada vez mais difícil casar calendário, enfim. Ficou faltando esse adversário. Concordo que ficou faltando, não é culpa do Tite nem dos jogadores. O que eu acho que o Tite tem que fazer é o que ele fez. O Brasil jogou bem, o Brasil dominou, o Tite fez uma série de experimentos, o Neymar como meia esquerda, o Paquetá, um meia jogando quase que de ponta, usou o Richarlison, depois pôs o Gabriel Jesus. Mas o teste acaba, todos esses experimentos acabam não valendo pela fragilidade do adversário. Nesse momento... E você pode fazer um experimento time A e time B, porque o time B da seleção brasileira é muito mais forte. Eu concordo. É
importante o ambiente de jogo. É importante Sim, você claro, ter um mas- ambiente de jogo. Ele tem um ambiente de jogo com torcida contra, fez experimentos dentro de um sistema que está claramente ali, 99% definido, uma dúvida ou outra, jogadores que ganham confiança com isso. Eu acho que o Tite aproveitou da maneira que dá para aproveitar um amistoso desse. Ele fez tudo o que dá para fazer no amistoso desse, o que dá para fazer o Tite fez. Eu tenho muita insegurança, eu acho que faltam 9 para o Brasil, não gosto do Richarlison naquela posição, tem o Matheus Cunha, de repente eu acho que pode ser uma surpresa por ali, mas enfim, o resto eu acho que não vai ser muito diferente do que a gente está vendo. O Thiago Silva foi mal, mas tem que ser titular também. Agora, o que o Tite pode fazer se não dá um time europeu para ele jogar contra? O que ele pode fazer? Enfim, E a CBF vendeu os amistosos, não pertence à CBF, a gente sabe disso. Agora, né? só vou- Ela vendeu, levaram já dinheiro. Exato, a chance do Brasil o Brasil ter um bom time, ter uma boa estrutura e um grande técnico. Acho que o Brasil vai para a Copa entre os favoritos. Sempre. Precisa ser provado. Agora, só aproveitar para deixar bem claro que como hoje era amistoso, né? Na Copa do Mundo é bom esquecer um pouco esse negócio de Instagram, de ficar postando qual pé que tá machucado, porque se é um Brasil e Argentina na Copa do Mundo, o Neymar posta o pé que ele tá machucado, os caras vão lá e pisam em cima do pé dele, velho. Copa do Mundo, chega desse negócio de Instagram, dá uma segurada. Então, olha, o Carlinhos machucou, é o pé esquerdo. Vai jogar com a Argentina e mostra qual pé que você tá machucado para ver o que te acontece.